Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ETF e como esse mercado vem crescendo no Brasil. Isso tem um motivo, não é à toa que isso está acontecendo. A gente vai dar uma olhada nos motivos, mas antes da gente começar, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e vamos lá para o vídeo. Então aqui a reportagem traz que investimentos em ETFs já somam mais de 62 bilhões de reais e já tem mais de 1 milhão de cotistas. Então são 380 fundos listados agora aqui na B3 e 1 milhão e 100 mil de cotistas. É gente pra caramba, levando em consideração das pessoas que investem em renda variável. Então assim, com a popularização desse tipo de investimento, as pessoas acabam sendo atraídas porque é um investimento simples, fácil, não exige muito estudo para a gente conseguir investir em ETF. O risco é praticamente zero investindo em ETF. Você não corre o risco, por exemplo, de uma empresa que você está investindo, você não corre o risco dessa empresa quebrar e você perder o seu dinheiro. A rentabilidade é maior do que qualquer outro tipo de investimento e a segurança também. Isso significa que o único risco que você está correndo aqui, num investimento em ETF, é o risco de volatilidade. Quando ele está subindo, quando ele está caindo, esse é o seu risco principal. Significa então que o risco é mais emocional do que financeiro. Uma outra coisa que acontece também, a gente viu alguns vídeos atrás, que os fundos de investimento estão sofrendo uma queda muito grande na quantidade de investidor. As pessoas estão saindo dos fundos de investimento. Depois eu vou deixar o vídeo explicando melhor isso aqui no final desse vídeo aqui, para quem não assistiu e quiser assistir, para dar uma olhada lá. Mas por que isso acontece? Porque o salário dessa galera aqui dos fundos de investimento é um salário muito alto. E quem paga por esse salário? São os investidores. E qual é o problema disso? Porque só o salário não significa muita coisa. Eu não ligaria, por exemplo, de pagar caro no salário de alguém se o retorno fosse eficiente. O problema, por exemplo, aqui no Brasil, que 93% dos fundos de investimento não conseguem superar o benchmark. Isso significa que eu estou pagando caro no salário de alguém que não consegue fazer o básico. Porque eles são incapazes? Não. São altamente capazes, mas simplesmente porque o mercado está ficando cada vez mais eficiente. E no mercado cada vez mais eficiente, não existe muito espaço para erro. Bom, para quem não assistiu esse vídeo aqui, eu recomendo que lá mostra um estudo feito e tal. É bem interessante saber. E como normalmente um ETF, o custo de manutenção dele é bem mais baixo, acaba que o dinheiro do investidor rende muito mais. Isso porque a gente está falando desses ETFs aqui no Brasil, registrados na B3. Porque se a gente for para fora, a gente vai ver que o custo de um ETF é muito mais baixo, por exemplo, nos Estados Unidos. Só para a gente dar uma olhada o quanto isso é relevante, aqui a gente tem um ETF da BlackRock, que é o negociado aqui na B3, que é o IVVB11, e ele replica o S&P 500 lá dos Estados Unidos. O principal índice, na verdade, do mundo é o S&P 500. E a gente vê aqui que a taxa de administração dele é 0,23% ao ano. É uma taxa de administração, se a gente for comparar com os fundos de investimento, muito mais baixo. Mas ainda assim, se a gente for pegar a BlackRock lá nos Estados Unidos, com o mesmo ETF, o IVV é o comercializado direto nos Estados Unidos e o IVVB11 aqui no Brasil. Já lá nos Estados Unidos, a taxa de administração é 0,03%. É o mesmo ETF da mesma empresa, tá aqui ó, BlackRock, aqui no Brasil 0,23% e nos Estados Unidos 0,03%. Dá a impressão de ser uma coisa simples, mas vamos olhar mais de perto. 0,23%. Dividido por 0,03, a gente percebe que no Brasil a taxa é 7 vezes mais cara do que nos Estados Unidos. Dá mais de 7, né? Vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas para arredondar, para não ficar tão chato, vamos falar 7 vezes. E mesmo assim, ainda mais barato do que um fundo de investimento convencional. Por isso, as pessoas estão saindo dos fundos de investimento e indo para os ETFs, onde a mesma quantidade de dinheiro rende muito mais e sem muita dor de cabeça. Então aqui a reportagem traz que entre janeiro e junho desse ano, de 2025, foram criados 29 ETFs. E aí aqui a reportagem fala que dos 380
ETFs, né, fundo de índice, são tanto de ETFs nacionais, como também BDR de ETF, que são os ETFs estrangeiros que são replicados aqui no Brasil. Então aqui a reportagem complementa, né, que há 5 anos o número de ETF era praticamente metade do que é hoje e que o número de investidores não passava de 240 mil, hoje já é mais de 1 milhão. Vale lembrar também que os BDR só foram liberados para pessoa física em 2020. Antigamente, quem poderia ter acesso a esse tipo de investimento eram os investidores qualificados, os assessores, os analistas. E aí, a partir de 2020, quando foi liberado, aí sim deu um gás no setor. Outra situação que ajudou bastante também foi a liberação de ETF de criptomoeda. Então, essa Hashdex aqui detém vários ETFs que replicam o índice de criptomoeda. Isso fez com que eles arrecadassem mais de 340 mil investidores e eles já têm aí mais de 6 bilhões de reais em ETF. Só para a gente ter uma noção desses 6,4 bilhões em ETF que a Hashdex tem, a XP-A7 tem 1,6 bi com 8 ETFs. Isso significa que uma gestora cripto tem praticamente 5 vezes mais do que uma empresa que tem ativos tradicionais. Até a quantidade de cotista é diferente. Então, 80% dos fundos é de renda variável e 20% de renda fixa. E os ETFs que mais se destacam, segundo a reportagem, são os ETFs temáticos, como por exemplo, de inteligência artificial e criptomoeda. Então, por mais que o investimento em ETF está crescendo, ainda ocupa uma pequena parcela dos investimentos. Dos 9 trilhões de investimento em fundo no Brasil, o ETF é só 1%. Já nos Estados Unidos, a relação de ETF já é 50%. Porque o mercado lá já é bem mais desenvolvido, as taxas de administração são bem menores, igual eu mostrei agora há pouco, tem muita opção de ETF lá nos Estados Unidos, e até para você comprar é mais fácil, porque você não precisa comprar o valor do ETF, você pode comprar o valor que você quiser. Nos Estados Unidos existe o mercado fracionário. Aqui no Brasil a gente fala de mercado fracionário, mas não é fracionário, aqui no Brasil é unitário. Você não consegue comprar, por exemplo, meia ação, você é obrigado a comprar pelo menos o valor de uma ação inteira. Então, se eu quero investir, por exemplo, R$100 por mês, aqui no Brasil provavelmente eu não vou conseguir. Nos Estados Unidos você consegue. Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de controle sobre aquilo que a gente está investindo. Eu, pessoalmente, prefiro investir muito mais lá do que aqui. Aqui a reportagem ainda mostra aquilo que a gente estava conversando, que a maioria dos fundos de investimento, eles são remunerados por comissão, que é aqui o incentivo dos assessores. Então, os fundos de investimentos tendem a favorecer os produtos com taxas mais altas e não necessariamente o que é melhor para o cliente. A própria CVM já sabe disso e a partir disso ela está exigindo mais transparência com as taxas que são destinadas aos assessores. Conforme as pessoas forem vendo que uma boa parte do dinheiro delas, dos fundos de investimento, vão para os assessores, o mercado de ETF provavelmente vai crescer muito. Porque, de novo, ele é mais seguro do que um fundo de investimento, ele rende mais do que um fundo de investimento e sai menos dinheiro do seu bolso para pagar salário de assessor. E na reportagem eles trazem alguns riscos. Quais são os riscos inerentes aos ETFs? Risco de liquidez. Eu acho que esse aqui talvez seja o pior risco, porque se não tiver muita liquidez, você depende de alguém querer comprar o seu ativo no preço que você está vendendo. Vou falar aqui também de um risco cambial. Eu não entendo isso como risco, tá? Na verdade, eu prefiro um risco cambial. Quando as pessoas entendem de risco, normalmente as pessoas pensam em alguma situação negativa, mas eu quero o risco cambial, porque eu prefiro estar com meus investimentos atrelados ao dólar, ao Bitcoin, que também é um ativo dolarizado, ao ouro, que também é um ativo dolarizado, a prata, que também é um ativo dolarizado, do que ficar com o dinheiro precificado em reais. Então essa variação na taxa de câmbio, eu quero ela para mim. E aí, pessoal, o que vocês acham de investimento em ETF? Qual ETF vocês investem? Vocês investem em ETF? Eu prefiro investir em ETF, porque matematicamente falando, ele é mais rentável e mais seguro do que qualquer outro tipo de situação. Mesmo para quem gosta de ficar escolhendo ação, o ETF, matematicamente falando, é mais lucrativo. E aí não é opinião, é matemática. Só quem não quer que você saiba disso é aquele seu influencer de finanças que quer te vender um curso ou te vender uma comunidade, para você ficar preso nele. Mas e aí? Deixa a sua opinião aqui. Vamos conversar sobre o assunto. E se você chegou até aqui, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. Se puder, deixa o like e até o próximo vídeo.